E pessoal, agora 2 da tarde pelo horário de Brasília, a hora do painel CNN aqui no Visão, porque os senadores interessados em manter o pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os atos criminosos do dia 8 de janeiro têm até o fim do dia de hoje, sexta-feira, para ratificar as assinaturas já registradas em apoio a essa CPI. Novas assinaturas também vão ser aceitas nesse mesmo prazo e a decisão que foi tomada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acontece em meio a um imbróglio sobre a validade das assinaturas que foram entregues antes do início da atual legislatura da Casa. A proposta de CPI, vamos lembrar, protocolada pela senadora Soraya Tronic, do União Brasil, tem sido rejeitada pela base do governo. É que, segundo alguns integrantes do Planalto, as autoridades competentes, Ministério Público e Polícia Federal, já têm feito as investigações necessárias e a comissão só serviria para a oposição fazer palanque e acusações em relação ao ministro da Justiça, Flávio Dino, e ao presidente Lula. Para falar então sobre esse desejo de criação da CPI do 8 de janeiro por parte dos parlamentares e também sobre a resistência da base à abertura de uma comissão, eu convido agora o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, e o senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina. Senadores, obrigada por conversarem com a gente. Uma boa tarde para os senhores. Começo perguntando para o senador Randolfo Rodrigues qual que é a sua avaliação e por que o governo Lula não quer realmente essa CPI dos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Bem-vindo. Muriel, boa tarde. Uma satisfação estar falando com você, com todos os telespectadores da CNN. Minha saudação ao meu caríssimo amigo, senador Esperidião Amin. É uma honra enorme participar desse debate aqui para com ele. O governo compreende que as investigações estão em curso. As investigações e o maior interessado no curso dessas investigações é o governo. Tiveram 2 vítimas centrais nos atos criminosos e golpistas do 8 de janeiro, Muriel. A primeira vítima foi a democracia brasileira, que procurou ser assaltada, golpeada, ofendida, destruída. E a segunda vítima foi o próprio governo do presidente Lula. Por isso que, inclusive, o próprio presidente Lula, no próprio dia 8 de janeiro, nos liderou nas primeiras medidas de reação às ações antidemocráticas e às ações golpistas. Lembro que o presidente Lula, naquela circunstância, naquele momento, estava em Araraquara, de imediato decretou intervenção federal no Distrito Federal, na capital da República, ato contínuo, pegou voo, foi ao Palácio do Planalto, destruído pelos golpistas, pelos que perpetraram aqueles atos, e em seguida visitou o Supremo Tribunal Federal, e se encontrou com os ministros Rosa Weber, com o ministro Luiz Roberto Barroso, manifestando solidariedade, chamou os governadores de todos os estados brasileiros para, em um ato em defesa da democracia, no dia seguinte, se reunirem, atravessarem a Praça dos Três Poderes e declarar que a democracia brasileira resistia. E, consequente a isso, foi o governo que efetuou as primeiras prisões, as primeiras 1.200 prisões, foi o governo que deu cabo às primeiras investigações para encontrar os financiadores desses atos e os mentores dessas ações. As investigações estão em curso, as investigações já alcançaram boa parte dos executores, as investigações estão alcançando os financiadores e as investigações, o objetivo é alcançar também os mentores. Senador Esperidião, o senhor concorda com os argumentos apresentados agora pelo senador Randolph? Bem-vindo. Eu acrescento, saudando a você, aos nossos telespectadores e ao nosso senador Randolfo Rodrigues, eu acrescento, todos fazemos a comparação do ocorrido no Brasil com o ocorrido no Capitólio. Quem é que está liderando a investigação lá no Capitólio? Isso serve como exemplo, mau exemplo e bom exemplo. Mau exemplo, o ocorrido, como aqui foi, um ato que merece a nossa repulsa veemente, agora merece uma investigação ampla, geral e restrita, especialmente pelo órgão máximo, representação do povo brasileiro, que é o Congresso Nacional. Vamos seguir o exemplo, neste caso, no bom exemplo dos Estados Unidos. O Congresso Nacional não fazer uma CPI
CPMI, que é o preferível, que é o Congresso que foi ofendido e que é parte dos três poderes, faz parte do sistema tríplice que representa os poderes constituídos pela democracia, pelo voto, ou em decorrência do voto, como é o caso do judiciário. Então, o Congresso não pode se omitir, inclusive em coisas que estão omitidas hoje. Por exemplo, ontem reassumiu o governador do Distrito Federal. Ele fez um confítel da falha da Polícia do Distrito Federal, mas fez a mesma indagação que nós fazemos. Onde estava o batalhão da Guarda Presidencial? Onde estavam os 1.500 soldados do Exército Brasileiro que guarnecem o Palácio do Planalto? Como disse o presidente Lula, também logo depois dos incidentes, alguém abriu a porta. Ou seja, alguém que estava do lado de dentro abriu a porta. Quem estava do lado de fora arromba. Então, nós temos no Brasil, nós evoluímos muito. Nós temos uma lei de 99 que criou o Sistema Brasileiro de Inteligência, 9883. O Congresso tem uma comissão mista de controle das atividades de inteligência. Eu já sei quando é que todas as 48 agências do sistema, eu sei, porque como presidente da comissão eu pedi ao GSI um documento catalogando todas as mensagens trocadas entre as agências de inteligência, que passam desde o Ministério da Justiça, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, 48 agências. O governo sabia, com mais de 24 horas de antecedência, o governo sabia, o sistema sabia, o sistema oficial, criado por lei, que nós, do Congresso, temos a obrigação de controlar, com mais de 24 horas de antecedência, que ia haver a invasão do Congresso Nacional, expressamente, além de outros prédios. Quem deixou isso acontecer? Isso tem que ser investigado, e não está sendo investigado. Até porque a Agência de Informações, que atende ao Ministério da Justiça, não falou nada sobre esses abusos. Então, a primeira providência que eu pedi ontem, a primeira reunião da Comissão de Relações Exteriores, foi que se reitere o pedido de quebra do sigilo, da reserva, que foi imposta, à resposta que o GSI deu a mim, caso, como presidente da comissão, pedi, mas documentei o carimbo de reservado, a resposta, e eu já pedi que fosse quebrado pelo próprio GSI, que nos encaminhou no dia 20 de janeiro. Então, é para uma investigação que não tenha um viés, que seja ampla, tão ampla quanto foi repulsivo e vergonhoso para nós no dia 8 de janeiro. E o Congresso não pode se omitir. Eu assinei a CPI proposta pela senadora Soraya, assinei também a CPMI. As duas, tanto a do Congresso quanto a do Senado, tem o número mínimo exigido. Eu acho que é nosso dever criar a CPI e fazê-la funcionar como toda a CPI funciona, e o senador Randolfo Rodrigues tem bastante experiência sobre isso também. Senador Randolph, a gente tem acompanhado e a maior parte das autoridades que estão respondendo pelo caso do dia 8 de janeiro foram justamente as autoridades que estão envolvidas ali na segurança, na administração do Distrito Federal especificamente. Existe uma preocupação por parte do governo de que sobre para o governo, por exemplo, como o senador Esperidião Amin aponta, argumenta agora, de que o governo federal sabia de forma até com uma antecedência, digamos assim, de 24 horas do que poderia acontecer no dia 8 de janeiro? Olha, eu prefiro, em vez de dizer o que havia no documento, que se institua, se cria a CPI, e se cria. Está falhando agora a conexão. A gente vai tentar restabelecer a conexão do senador Esperidião Amin, mas enquanto isso eu quero também a resposta do senador Randolfo Rodrigues. A gente consegue voltar com o senador Randolfo Rodrigues enquanto a gente tenta restabelecer? Agora sim. Senador Randolfo. Olha, primeiramente é o seguinte, o temor do governo é zero,
porque o governo quer fazer a investigação e o governo está conduzindo as investigações. Agora, justiça seja feita. Parte dos que... Não é o caso do senador Esperidião Amin, aqui destaco, mas parte, sobretudo, de alguns que subscrevem a CPMI lá na Câmara dos Deputados, são artífices da tentativa de golpe. Estavam lá participando dos atos. Tem pelo menos 2 deputados que subscrevem que estavam lá participando. Então, ao que me vem a compreensão de uma investigação pedida por parte de alguém que, na verdade, deve ser investigado. Neste caso, e eu reitero, não é o caso do senador Esperidião Amin, que tem toda a legitimidade e é um comprometido com a democracia brasileira, mas no caso de alguns que estão pedindo, só uma coisa me leva a crer o pedido da investigação. Turbar a investigação que existe. Turbar a investigação que está ocorrendo. O senador Esperidião falou muito bem, né, que de CPI eu conheço bem, né, e pelo menos tem 2 que foram propostas no período passado. Uma foi instalada e teve a experiência da CPI da Covid. O senador Amin acompanhou. A outra não foi instalada, está inclusive carente de eventual instalação, que é a CPI dos esquemas de corrupção do Ministério da Educação. Veja, nesses 2 casos especificamente, minha cara Muriel, nesses 2 casos especificamente, não existia nenhuma investigação em curso. As instituições que deveriam ter o dever de investigar não faziam. No caso, a Procuradoria-Geral da República não fazia, quando mais de 4.000 brasileiros estavam morrendo por dia em decorrência da Covid, nenhuma investigação era aberta, nem a Polícia Federal instaurava inquérito, nem nada desse tipo ocorria. E no caso do Ministério da Educação, ocorreu uma ação deliberada de obstrução da investigação por parte da Polícia Federal. No caso atual, é exatamente o inverso. O Supremo Tribunal Federal chegou, inclusive, Muriel, a consagrar a possibilidade de que, por crimes comuns, até militares têm que responder junto à Justiça Comum e junto ao Supremo Tribunal Federal e não na Justiça Militar. Então, o governo quer a investigação porque o governo foi vítima dos atos terroristas do dia 8 e causa espécie. No caso da Câmara dos Deputados, alguns dos que subscrevem esse pedido de CPI ter inclusive participado dos atos terroristas. Só uma coisa me leva a crer essa insistência, que é, da parte desses, tentar turbar a investigação que está em curso. Senador, a gente segue, claro, tentando contato com o senador Esperidião Amin, mas enquanto isso a gente vai conversando, né, fazendo os questionamentos para o senador Randolfo Rodrigues. Temos agora o senador Esperidião Amin. Senador, o senhor me escuta nesse momento ou ainda estamos com problema de conexão? Ouço muito bem. Perfeito, senador. Boa parte do senador. Por favor, Randolfo quero te Frederico ouvir. Falou. Pois é, eu gostaria só de reiterar o seguinte. Eu também tenho experiência de CPI. Em 1997, uma CPI sobre precatórios, eu fui obrigado a dar voz de prisão, a pedir que fosse dado voz de prisão pelo presidente da CPI, senador Bernardo Cabral, relator da Constituição do nosso país. E isso produziu efeitos. Então, cada qual de nós tem a sua experiência. Agora, não investigar, achar que a CPMI, eu considero a preferencial, é descabida neste momento em que todos sabemos que existe uma lei, existe um sistema brasileiro de inteligência modernamente constituído, democraticamente, inclusive, dando ao Congresso Nacional a condição de controle de atividades de inteligência. E achar que o Congresso é dispensável para investigar toda a verdade a respeito das ações e das omissões. Omissões que são tão graves quanto as ações, porque resultam na mesma consequência. Eu acho que isso só pode ser medo da verdade. Com a pouca experiência que eu tenho de política, é a confirmação. Quem deve
teme e deixa explícito o seu temor. Neste caso, semana que vem nós vamos ficar sabendo até quando vai se postergar a criação da CPMI ou da CPI. A CPMI porque os usos e costumes estabelecem que seja numa primeira sessão do Congresso, que não está agendada ainda. E a CPI, quando a mesa resolveu conceder o ônus da prova a quem foi questionado. Ou seja, a mesa cometeu equívoco e dá 48 horas para eu confirmar a minha assinatura. Mas isso vai ser esclarecido na semana que vem. Eu confio que o espírito democrático prevaleça e a noção da responsabilidade histórica do Senado também prevaleça. Nós não podemos nos omitir. Por exemplo, a Câmara Distrital do Distrito Federal abriu uma CPI. Não estou acompanhando, mas está cumprindo com o seu dever. Por quê? Porque o Distrito Federal tinha responsabilidade. Isto resultou no afastamento de um governador que voltou ontem. E ele, muito claramente, disse, olha, realmente nós falhamos, mas não falhamos sozinhos. Está faltando esses outros, né, aceitarem que a sua responsabilidade seja investigada. Eu me refiro, quero ser muito claro, a todas essas agências de inteligência e aos seus dirigentes, que foram avisados com antecedência e disto resultou o quê? Redução de efetivos. Repito, entre 6 e 8 houve redução de efetivos, não só da Polícia do Distrito Federal, das forças sob responsabilidade do governo federal. Vou repetir, houve redução de efetivos para prevenir a invasão por parte de autoridades do governo federal. Por isso, eu creio, para não ficar fazendo acusações sem a comprovação pública, defendo e assinei as duas CPIs. As duas CPIs, tanto a do Senado quanto a do Congresso. E digo, o Congresso Nacional não pode se omitir diante do que ocorreu e muito menos imaginar que tem que haver alteração, que tem que passar a ABIN para a Casa Civil. Quer dizer, essa é a prioridade, né? É politizar mais a ABIN. Não, fazê-la funcionar como uma instituição republicana. E nós do Congresso temos a responsabilidade de, sobre ela, exercer as atividades, o controle dessas atividades de inteligência, para que ela não se transforme num grande irmão. Esse risco sempre existe. Então, é nesse sentido que, serenamente, assinei a primeira, assinei a segunda, e não quero descobrir a verdade de alguém, quero ajudar a descobrir a verdade para que tal ocorrência não se repita. Ela nos humilhou a todos. E investigá-la parcialmente também será uma humilhação para a democracia. Senadores, eu peço que os senhores sejam mais objetivos para que eu consiga fazer mais perguntas também e até que fique mais prático para a gente conseguir discutir e seguir com o nosso painel por aqui. Senador Randolph, o senhor falava e mencionou anteriormente que o governo não tem medo de nada com relação a essa CPI. Então, por que não ampliar essa discussão e ampliar essa investigação? Até porque os criminosos que invadiram e depredaram as sedes dos três poderes saíram justamente do acampamento bolsonarista de Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é justamente um acampamento e o ex-presidente Bolsonaro é um adversário político do atual presidente Lula. Por que então não ampliar essa discussão e as investigações com uma CPI ou com uma CPMI, enfim? Muriel, pela razão que já lhe coloquei, porque não é, reitero, não é da parte do meu caro amigo, Expedião amigo, com amplo compromisso democrata, mas no caso específico da CPMI, eu reitero, basta ver a lista, não é uma acusação vã, basta ver a lista de alguns subscritores. Alguns deles
estavam nos atos golpistas. Estavam lá turbando, estavam lá incentivando a destruição dos símbolos da República e da democracia brasileira. No restante, só uma rápida avaliação, lógico, aliás, me permita dizer, o senador Esperidião Amin é visivelmente mais jovem do que eu, mas tem mais experiência do que eu em Congresso Nacional. E é por isso que tem, inclusive, a experiência de outras comissões parlamentares de inquérito. Mas veja a situação particular que eu e meu caro amigo Esperidião Amin vivemos. No período passado do governo Bolsonaro, quando a Polícia Federal não fazia investigação e até obstruía investigações no caso do Ministério da Educação, nós insistimos na comissão parlamentar de inquérito e o meu caro senador Amin tinha uma posição diferente da nossa, a qual eu respeito. No momento atual, nesse caso, em tela, nós insistimos na realização de que a investigação tem que ter e a investigação está em curso. E o senador Amin defende, com o direito que tem, a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. A grande diferença, me parece, Muriel, está nisso. Tem uma ampla investigação em curso, com ações, tem operações da Polícia Federal e tem operações também autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal quase semanalmente, procurando alcançar financiadores e mentores dos atos. E a ilação em tela, me permita dizer, a ilação colocada chega a carecer um pouco do bom senso. Porque, veja, imaginar que um governo que estava com uma semana de exercício do cargo e que assumia o cargo tendo sido questionada a sua eleição democrática por parte de golpistas que estavam acampados em frente aos quartéis desde o dia 30, dia 30 de outubro, quando o presidente Lula foi eleito, incentivados pelo ex-presidente da República e incentivados por deputados, por parlamentares, por lideranças bolsonaristas, que este presidente, este atual governo, iria arquitetar um golpe contra ele próprio, me parece, caríssima Muriel, que é uma ilação que foge, escapa muito do bom senso. Em relação à ABIN, só um rápido comentário. A ABIN vai ter restabelecida a sua função constitucional de instituição de Estado. Quando ela não teve, foi no passado, quando interviram agentes bisbilhoteiros na vida dos cidadãos à frente da direção da ABIN. Pasmem, o ex-diretor da ABIN do governo passado é deputado federal. Isso é tratar a ABIN como instituição de Estado? Me parece exatamente o inverso. A ABIN, lamentavelmente, no último período, e muito bem relatou o jornal O Globo nessa semana, com a matéria de primeira página, passou a ser uma instituição de aparato político, passou a ser uma instituição a serviço de grupo político para bisbilhotar a vida daqueles que são opositores do regime, tal qual a organização, tal qual a KGB da antiga União Soviética, tal qual os regimes da Coreia do Norte, tal qual tantos e tantos outros regimes autoritários. Foi assim que passou a agir a ABIN no último período. Agora não, a ABIN vai ter restabelecido o papel dela como instituição do Estado, desde ouvir os servidores de carreira sobre as designações e não aparelhar politicamente desde a sua atuação no dia a dia. Instituição de Estado para dar à República e não ao presidente da República as informações necessárias para a segurança nacional e para a defesa da instituição estatal. Senador Esperidião Amin, a gente está chegando ao fim agora já do nosso painel. Eu quero só te ouvir para a gente poder encerrar a sua resposta. Eu vou procurar ser conciso, se você permitir. Fique à vontade. Tudo isso que o senador Randolfo Rodrigues falou, me surpreende ele dizer que alguém atribui ao atual governo ter promovido. Eu não falei isso, mas ele falou. Portanto, é uma outra teoria que está surgindo. Eu não falei isso. Eu falei que é da nossa obrigação apurar as omissões. Omissões. Desídia. Omissões, descuidos, apagão. A expressão que tanto o presidente José Sarney usou no dia 10 de janeiro, na crônica, quanto o governador Ibanez usou ontem, apagão. Olha,
Todo apagão tem que ser investigado. Especialmente se não há discussão quanto a que sabiam. E de tudo que o senador Randolfo Rodrigues falou, em momento algum ele disse que o governo não sabia. Ele é cauteloso. Ele não quer se comprometer. Nós queremos saber quem sabia. E destes que sabiam, quem se omitiu por não ter lido, por não ter sido informado, se a culpa é do mordomo, houve omissão. Quanto às ações, eu não faço nenhuma retificação. Quem agiu, quem fez e quem mandou fazer tem que ser investigado e punido, com direito de defesa. Agora, quem deixou fazer, quem abriu a porta, como disse o presidente Lula, não vai ser conhecido, não vai ser chamado a se defender também. Não, nós vamos mudar o sistema, não. Nós temos que analisar as falhas para que nada parecido com isso se repita. Nem em relação às instituições, nem que isso estimule outros tipos de movimentos que desrespeitam também o que está previsto na lei. Aliás, este ato só não pode ser chamado de terrorista porque foi obstaculizada a sua compatibilização na lei de combate ao terrorismo que nós aprovamos. Lei que é mais ou menos contemporânea, um pouquinho posterior, à lei das estatais, que mereceu o meu voto, mereceu o voto do senador Randolfo Rodrigues, em 2016, e que agora está sendo inquinada de inconstitucional. Portanto, eu acho que tudo isso tem que ser observado pela sociedade, e eu duvido que em alguma pesquisa que se faça, a maioria da opinião pública se posicione contra uma CPMI ou CPI, seja do Congresso, seja do Senado, a favor da investigação pelo Congresso do que ocorreu em termos de ação e omissão. Está aí um repto para a CNN considerar se não vale a pena fazer essa pesquisa. Muito bem, nós chegamos ao fim desse painel CNN. Senadores Randolfo Rodrigues, Esperidião Amin, obrigada pela participação dos dois. Um bom trabalho por aí nesse restinho aí de sexta-feira e um bom fim de semana também. Obrigada. Eu que agradeço, Muriel. Grande abraço, Amin. Sempre bom debater com você. Obrigada, senadores. Salve, Flamengo! Salve!